Bom, gente, vamos lá. Por uma questão de logística, eu vou disponibilizar para vocês esses vídeos fragmentados em vídeos de 5 minutos, porque fica mais fácil, foi a forma mais fácil que eu encontrei para enviar para vocês, para disponibilizar para vocês esse material através do WhatsApp ou de qualquer outra plataforma. Vídeos muito longos, demoram muito para carregar, a minha internet aqui não é muito boa, e aí eu fico com essa dificuldade, certo? Então eu vou tentar fazer aqui vídeos de 5 minutos, e aí vocês, quando forem assistir, prestem atenção na sequência para que vocês não assistam fora de ordem, certo? Então esse é o primeiro da nossa aula de hoje. Pois bem, na última aula em que eu estive presente, inclusive estou morrendo de saudade de vocês, acredito que vocês também, né? De mim, ou não, quem sabe. Mas na última aula nós vimos o texto Direito e Vida Social. Naquele texto, que é do professor Habenhost, nós vimos a questão da normatização da vida social nas sociedades primitivas. Nós vimos que, independente do tipo de forma de organização, independente do local, onde existe uma coletividade organizada, ali precisam existir normas que padronizem comportamentos, que organizem aquela comunidade, né? A vida em coletividade. E aí, isso faz valer o ditado que diz onde existe sociedade, aí existe o direito, né? Então, nós vimos que nas comunidades primitivas existia essa característica de cada uma, de acordo com as suas necessidades, se organizar de forma que aquela organização atendesse à demanda daquele grupo. Então, não havia, tipo, uma padronização. Todas as tribos de um determinado local se organizavam de uma determinada forma. Não, cada um se organizava da forma que melhor atendesse aquele grupo, certo? Mas agora a gente vai pensar na normatização da vida social nas sociedades modernas. Porque se a gente parar para pensar, aqui onde era um território onde habitavam povos primitivos, né, povos indígenas, foi tomado por europeus que passaram a habitar aqui e transformaram esse território em colônia de Portugal e na América do Norte, especialmente na região que hoje ficam os Estados Unidos, colônias da Inglaterra. E se a gente for pensar, será que do mesmo jeito que nas sociedades primitivas não havia uma padronização, nas sociedades modernas também não havia padronização ou todas as colônias de todos os países se organizavam da mesma forma? E nós vamos ver que não, né? Tal qual nas sociedades primitivas, onde não existia necessariamente um padrão de organização, independente do local onde estivessem, nas sociedades modernas, a exemplo do Brasil e dos Estados Unidos, também não havia uma padronização. A gente pode perceber isso se fizermos uma breve retrospectiva histórica acerca da colonização dos Estados Unidos, né, e do Brasil. No Brasil, nós vimos uma colônia de exploração, né, um local onde foi dominado pelos portugueses com a finalidade exclusiva de extrair riquezas e levá-las para a metrópole, né? Aqui, as determinações legais que vigoravam eram as determinações vindas da metrópole. Então, todos os portugueses que aqui chegavam para explorar essa terra, para tirar dela riquezas para serem enviadas para a metrópole, obedeciam leis, normas, determinações vindas direto da metrópole. Então, ninguém chegou aqui com a intenção de ficar, por aqui ser um lugar agradável, por aqui ser um lugar que oferecia uma perspectiva de vida melhor do que em Portugal. Não. Só chegaram aqui pessoas com interesse exclusivo de explorar esta terra e extrair dela tudo o que fosse possível de riqueza para que fossem utilizadas na metrópole, ou seja, pessoas que queriam voltar, tinham o intuito de voltar a morar na metrópole e gozar das riquezas que foram adquiridas com a exploração das nossas terras. E aí, por mais que pareça estranho, aqui
serem utilizadas aqui, exigidas aqui, as normas que vinham de Portugal, porque se a gente pensa, aqui era um lugar completamente diferente da metrópole, né, da realidade de Portugal. E aí a gente pensa, mas como é possível que, mesmo num lugar com uma realidade tão absurdamente diferente, as normas não pudessem ser estabelecidas aqui, as leis não pudessem ser criadas aqui. Elas precisavam vir de Portugal, um local, um país ou de um legislativo que não conhecia a realidade, né, aqui do Brasil e que, portanto, muito provavelmente não criavam normas que se adequassem à realidade, que atendessem às necessidades da realidade local. Mas foi assim que se deu, né? Isso é um fato histórico. Foi assim que se deu tudo que havia aqui de normas, de leis, vinha de Portugal.